presente nos nossos corações, nessa noite, nessa casa de oração e trabalho, que a gente possa entrar nessa sintonia com o alto, né? E para que a gente inicie, eu vou pedir ao nosso irmão Jurandir, pode fazer a leitura do livro Sinal Verde? Sim. Também, Senhor. Boa noite a todos. O livro Sinal Verde, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 34. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que a transitoriedade busca fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luxo. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na educação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que, muitas vezes, é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Que Deus abençoe a todos. Vou pedir ao nosso irmão Luiz Henrique para fazer a prece inicial, pode ser? Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua onipotência, por teu poder, por tua glória, por tudo que tu tens feito por nós, inclusive a nossa criação. Agradecemos a Ti também por nos ter enviado o Teu Filho ilustre, aquele a quem, no momento da criação do homem, Tu o incluíste na criação, quando afirmaste: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O façamos, tenho certeza, Mestre Pai, que Tu incluíste o Espírito Divino do Mestre Jesus. Com certeza, depois Tu nos enviaste para que viesse em missão
para nos ensinar o caminho da verdade e da vida. Estamos aqui, agora, Mestre Jesus, com tuas orientações, com o teu Evangelho, para caminharmos de dia e de noite, seguindo teus passos, seguindo a tua luz. E quando cansados, quando oprimidos, descansamos no teu ombro, porque assim tu nos disseste: quando estiveres cansado, vinde a mim, que eu aliviarei. Agradecemos a ti, Mestre Jesus, ainda também para que ilumines o nosso irmão Wellington, para que possa nesta noite transferir para todos nós a tua mensagem de paz e de amor. Agradecemos também a nossa mentora Joana de Anjos por abrir o seu manto sagrado de paz e de luz para nos receber nessa santa casa. E assim, Mestre querido, nós te louvamos e agradecemos e temos certeza que ao final desta noite nos dirigiremos aos nossos lares com a tua paz e com a tua harmonia. E assim pedimos ao dirigente desta casa que dê por iniciado os trabalhos desta noite. Seguimos a permissão assim, a nossa mentora Joana de Anjos, para iniciarmos os trabalhos da noite. Assim seja. Bom, eu vou pedir a licença a vocês para eu ir do outro lado, senão não vai dar para eu ler, né? E hoje a gente tem a oportunidade de escutar mais uma vez o nosso irmão Wellington. Então fica à vontade, eu vou para o outro lado agora, tá bom? Escutar você. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se fazer presente aqui nessa noite de hoje. O tema de hoje, continuamos ainda no capítulo 16, não se pode servir a Deus em mamon, emprego da riqueza. Bom, de início, queria mostrar esse vídeo para vocês, para a gente poder fazer uma reflexão. O que vocês me dizem sobre esse vídeo? Alguém pode dizer alguma coisa? Ninguém? Empatia. Oi? Empatia. Certo. Assim, nem sempre, para os nossos olhos, o vencedor não foi o que, pelo menos para os meus olhos, não foi o que ganhou em primeiro lugar. E sim a atitude louvável, o companheirismo que o atleta teve para com o outro.
interessante que quando falou isso, eu me lembrei daquele desenho do Steve McQueen, né? Esse negócio de carro, né? Que o cara tá um velhinho e faz assim, parabéns pela derrota, quer dizer, parabéns pelo segundo lugar, porque ele saiu empurrando o corredor antigo, né? O McQueen, né? Eu lembrei de sempre que eu lembrei disso aí. Outro exemplo de mostrar que isso aí, uma vitória pode ficar com o pessoal, mas uma atitude dessa fica pro resto da vida, quem sabe para outra vida. Eu diria que ele é altivo, né? Nobreza e humildade. Eu diria que ele é altivo. Teve uma altivez gigante. Bom, nesse vídeo mostra uma corrida, né? Em que, em primeiro lugar, ele, próximo da chegada dele, ele passa mal. Vem o segundo lugar, né? O competidor que está em segundo lugar, vê aquela situação, se aproveitou para ultrapassar o adversário dele ali naquele momento. E o competidor que estava em terceiro lugar era o irmão dele, que naquele momento foi ali, acolheu ele, levou até a linha de chegada, deu aquele empurrão, não para se livrar do irmão, mas fala, essa vitória era sua, vai. Ele ali venceu o orgulho, venceu o ego. Devemos nos lembrar de que ali era um irmão biologicamente falando, mas nós todos aqui somos irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo para nos ajudarmos. Não somos competidores de um contra o outro. Eu sou competidor contra a minha pessoa. Eu tenho que competir comigo mesmo todos os dias para me melhorar e não para superar ele. É isso que esse vídeo traz. Dando continuidade no assunto que será abordado hoje, trouxe como uma introdução o livro Convivência, de Emmanuel, psicografado por Chico, Dinheiro e Experiência. Não consideres o dinheiro por vil metal, justo acatar-lhe as funções da existência humana. O dinheiro não é o motor, mas gera o progresso. Não é alegria, no entanto, consegue distribuí-la, ainda mesmo situada por aqueles que não a possuem. Não é paz, contudo, constrói caminhos para a conciliação. Não é segurança, mas protege a pessoa contra a necessidade. Não é alimento, no entanto, assegura o pão de cada dia. Não é agasalho, porém, adquire os fios que o entretecem. Não é saúde, entretanto, adquire o remédio para aliviar a enfermidade ou saná-la de vez. Não é um tapete mágico, mas auxilia o homem a ganhar tempo no aconchego do automóvel ou no bojo do avião. Não é amizade, no entanto, sempre que mobilizado para o bem dos outros, é capaz de criar os melhores valores da simpatia e do reconhecimento. Dinheiro é suor do trabalho e sangue do organismo social. Aprendamos a respeitá-lo. A finança em si não é vida. No entanto, em nome de Deus, é um dos mais valiosos apoios para a vida, a fim de que a criatura possa viver. Dito isso aqui, eu posso citar um exemplo que ocorreu comigo. Não é alegria, mas consegue distribuí-la. Assegura o pão de cada dia. Cadê a outra?
não é alegria, mas consegue distribuí-la. Por que eu estou dizendo isso aqui? Alguns dias atrás, eu, com a minha esposa, falei com ela, vamos comprar uma caixa de bombom para os nossos filhos. Ela, vamos. Chegou ali na Americanas, no centro, ela entrou na loja, eu fiquei lá de fora, porque eu estava com a garrafa d'água na mão, e teve uma criança que falou assim, tio, compra uns churros para mim. Naquele momento ali eu não dei importância para aquela criança. Aí fica a critério de cada um, se foi o mentor, anjo da guarda, intuição, espiritualidade, peso na consciência, me veio aquela voz. Belo exemplo você deu agora, né? Ser espírita dentro da casa espírita, ou seja em qualquer outra religião, é muito fácil. Chegar ali na frente, falar, tá falando bonito, é muito fácil. Quero ver você agir e fazer o que você fala fora da casa. Aquilo foi um tapa, doeu. E aí eu engoli seco, fui me chegando próximo daquela criança para quebrar o gelo. Ela ficou, né, retraída. Comecei a conversar, perguntei nome, onde estudava, o que estava fazendo ali, com quem estava. Aí aquela criança foi e me deu outro tapa. Eu estou com minha avó, tio. Ela está vendendo água ali, ó. O dinheiro que a gente recebe das pessoas, eu dou para ela. E aí eu peço os churros, que é para não gastar o dinheiro para dar para ela. Aí eu escolhe os churros para você, pode escolher. E aí ele já conhecia a dona da barraquinha. Na hora que ele escolheu os churros, a mulher da barraquinha falou, cadê sua irmã? Aí eu, irmã? Aí ele, tá ali na frente. Aí eu, chamo ela lá que eu vou dar os churros também. Aí a menina ficou toda envergonhada, sem saber se ia, não ia, com receio de ser rejeitada. Aí minha esposa falou, vem cá. Aí eu, vem. Aí ela foi, escolheu os churros. Aí ela falou, tio, tem meu primo que tá vindo ali também. Aí eu chamo ele também. Então, aqueles R$3 que foram gastos com os churros, para mim, não significou nada com relação a poder aquisitivo. Mas a alegria que aquele pequeno valor pôde proporcionar foi distribuído com uma criança que não tem a condição de adquirir uns churros de R$3. Eu faço parte de um grupo, na verdade são 4 pessoas, que tenta arrecadar doações e fazer doação numa comunidade carente que tem aqui na cidade. E por falta de doação, nós tivemos que passar final de dezembro e janeiro parados ali com a ação, porque não tinha, né? Para a gente poder continuar com a ação. E graças a Deus a gente conseguiu voltar agora. A gente voltou, e o que mais me deixou feliz não foi o fato da gente estar indo distribuir a alimentação, é a alegria com que você vê no rosto de cada pessoa daquela ali. Muito pouco para o que a gente consegue fazer, mas para aquelas pessoas faz realmente a diferença. E o que deixou a gente mais feliz foi uma pessoa que chegou assim e disse, a gente sentiu falta de vocês aqui. A gente sentiu falta de vocês aqui. E isso a gente ficou, poxa, o trabalho está fazendo efeito. Então, um pouco, não precisa de muito, mas o pouco dinheiro para a gente consegue gerar progresso. E ele é organismo social. Lembremos disso. Então, no item 12 do Evangelho, traz isso. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material.
ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condição de satisfazer as necessidades exageradas à vaidade ou de vos entregardes a excessos. Aí, né? Que tapa, né? A gente está ali, se debruçando sobre o trabalho, perdendo nossa saúde, eu estou perdendo meus cabelos, nós ficamos brancos. E aí, a gente só está preocupado com o bem-estar material, em ter uma casa melhor, um carro melhor, um celular melhor, uma roupa de marca, ser bem visto perante a sociedade, e estamos nos esquecendo de nos aperfeiçoarmos moralmente, que é o que realmente importa para o nosso progresso espiritual. Conhecimento, o que eu faço desse conhecimento, devemos nos lembrar que responderemos por todo o mal praticado e também pelo bem que deixamos de fazer. Não é só o mal, não. Eu vou responder. Mas e o bem que eu poderia ter feito e não fiz? Também vou responder. Deixemos nossa vaidade. E aí trago mais um vídeo. Você tá aqui rico, cheio de dinheiro, milionário, morando nessa mansão. Eu não. Eu tenho 38 anos, 2 filhos, uma mulher grávida, estou desempregado e sem tudo no bolso. Ficaria tudo isso aí. Eu ficaria na miséria só para ter 38 anos de novo. Faria cada centavo só para ter uma esposa jovem, bonita, filhos que me amassem. Eu trocaria de vida com você, ó. Assim. Ao invés de ficar reclamando pelo que não tem, seja grato pelo que você tem. Você tem um carro, gostaria de um melhor, claro. Mas seja grato pelo carro que você tem. Aquela pessoa que não tem que ter o teu carro. Você tem saúde. Seja grato pela saúde que você tem. Tem gente num leito de hospital. Você tem pouco dinheiro. Seja grato pelo pouco dinheiro que você tem. Tem gente que não tem R$1 no bolso. Você tem o que comer. Seja grato pelo alimento que você tem. Tem gente que está com a barriga vazia e não tem o que comer. Sejamos gratos pela oportunidade diária que nós recebemos de Deus, de estarmos a cada dia nos levantando para praticar, para que possamos chegar naquela evolução moral, não material, moral, para que a gente possa galgar um lugar ao sol. Continuando o Evangelho, que de penas, de cuidados, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas das vezes mais do que suficiente,
por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Eu conheço pessoas que reclamam da profissão que têm, só reclamam, porque você está nela. Se ela não lhe satisfaz, você é um profissional frustrado, medíocre. Não importa a sua profissão, se você faz com amor, com gosto, você vai acabar sendo o melhor daquilo. E você vai trabalhar com prazer. Você vai ter qualidade de vida. Não pensemos só no poder aquisitivo. De que me adianta? Me perdoe se alguém aqui no auditório for médico, tá? É só um exemplo. É só um exemplo. É médico? É só um exemplo. De que me adianta você passar anos e anos numa faculdade fazendo medicina pensando no dinheiro, sem trabalhar com o amor pela profissão, porque gosta? Você nunca vai ser um profissional realizado. Você vai ter dinheiro, mas você não vai estar trabalhando satisfeito. Vai acabar te adoecendo. Na verdade, o cara vai trabalhar, né? E quem gosta de faz não trabalha, se diverte durante 32 anos. Justo. E aí, trago mais um livro, Dinheiro, de Emmanuel, psicografado por Chico. Assim também é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo, quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e no devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida, é remédio ao doente, é o agasalho a quem treme de fio, é socorro ao lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplica atividade digna, é amparo aos animais e a proteção à natureza. O cofre forte nas garras da sovinice é metal enferrujado, suscitando a penúria. Mais um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Fazei-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com o teu esforço na edificação do reino de Deus. Contribuamos para o progresso da sociedade. O dinheiro, por dinheiro, acúmulo, não vai trazer progresso. Você não vai estar empregando ele com sabedoria. Não estou dizendo que é para você dar o seu dinheiro, mas você tem por obrigação auxiliar o irmão na progressão da sociedade. O ouro com Jesus é bálsamo, é alimento, é remédio, é agasalho, é assistência e amparo. Continuando no Evangelho, credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez e pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gostam das vantagens sociais, unicamente do vosso corpo a vez pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram um objetivo exclusivo da vossa solicitude egoísta. Egoísmo, o acúmulo de bens, por acúmulo, egoísmo. O que você está fazendo de produtivo para a sociedade solidariedade fraterna?
por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão estimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria essa a fidelidade da existência de Deus que vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Esse é o item 12 do Evangelho. Vamos refletir mais um pouco. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O que a gente pode entender disso? Isso foi dito onde? Nas bem-aventuranças. No sermão. No Sermão do Monte. Sermão da montanha. E o que a gente pode entender? Ninguém? Nesse contexto, Jesus estava pregando para quem? Para quem? Os judeus. Que naquela época eram quem? Pessoas de poder aquisitivo. Então eles tinham uma Ferrari lá, né? Camelo. Tinha uma mansão lá, aquelas tendas. Então eram pessoas bem poder aquisitivo. E ele vem, né? Jesus, né? Bem rebelde na época. Vem e fala isso aqui, ó. Os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E o que seriam os pobres de espírito? O que a gente pode entender por pobres de espírito? Simples. Ele complementa exatamente o que ele complementa. Simples. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se você pensar direitinho, Oi? é melhor assim, quando a gente vai entender a letra, pobre de espírito, a gente fala muito isso. Você é pobre de espírito, quando quer explicar. Não ficaria, na minha opinião, desculpando, mas eu colocaria nobres de espírito, ficaria melhor. Esses pobres de espírito, ele fica uma coisa dúbia. É como se esse pobre de espírito seria pobre no sentido material. Que fosse pobre materialmente, mas fosse bem espiritualmente. Eu acho que isso aí não está bem empregado, não. Desculpando a Bíblia, mas na minha opinião não está bem empregado. Certo. Então vamos lá. Pobres de espírito. Quando ele traz pobres de espírito, ele traz humilhado. Mas não humilhado aquela pessoa que se sente coitadinha, frágil. Não. É aquele que se entende na posição dele. Que ele é pequeno perante Deus. Que sem Deus não sou ninguém. Que eu só conquisto, só chego onde chego se eu estiver com Deus. Então eu tenho que ter a humildade de me colocar na minha posição de pequenino, de reconhecer as minhas fragilidades, de reconhecer a minha insignificância perante ao todo, e me reconhecer como um frágil, que se eu não tiver Deus, não vou chegar a lugar nenhum. Quando ele coloca pobre, é para que nós nos lembremos de ser humildes, de ter na lembrança que somos pequenos espiritualmente e que só conseguiremos chegar onde desejamos se estivermos com Deus. Complementando o que o irmão falou ali, simples, humildade. É porque a gente vê o contexto da época também. Porque a Sim. gente, quando fala isso, os judeus eram extremamente vaidosos com a sua condição religiosa. Eles eram o povo escolhido por Deus. Eles eram melhores.
Então eles tinham esse orgulho arraigado à cultura deles. E Jesus não fala de religião justamente por isso. Porque ele vem bater de frente contra esse orgulho. Por isso que ele prega humildade. Trago mais um, o capítulo 7, Instruções dos Espíritos, item 11. Orgulho e humildade. Ó rico, enquanto dormes sobre dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em apertar fraternalmente a mão? Nunca. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se exige o corpo, extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, e que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Pesado, né? Pesado. Mas o Evangelho não é para ser bonito, é para ser realista. A gente que fica floreando. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixo, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e vossos nomes. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tu abandonastes. Exemplos e preceitos. Concorrendo para isso, com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Lacordaire, Constantina, 1863. É pesado. É lindo, meu querido. É verdadeiro. Estou já chegando ao fim. Tenho mais 2 vídeos para passar. E para encerrar, queria deixar claro para todo mundo
o objetivo aqui hoje. Não sou palestrante. Me acho muito aquém para ter esse título. Obrigado. Eu me acho muito aquém. Não sou. Podem colocar qualquer outra palavra. Mas que eu gostaria que todo mundo pudesse compreender hoje aqui, que eu tentei trazer para vocês com esse pequeno item do capítulo 16, emprego da riqueza, é que possamos ter na nossa mente, todos os dias, quando acordarmos, o que nós vamos fazer para nos melhorar e melhorar a sociedade na qual vivemos. Se todo mundo deixar um pouquinho o ego, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, poxa, será que a gente não conseguiria contribuir melhor para a sociedade? Não estou falando de você tirar o dinheiro do seu bolso e fazer igual a Cícera, né? Ficar ali na pobreza. Não. Mas um churros, R$3, pode trazer momentaneamente a felicidade para uma criança. Quantos e quantos irmãos nós passamos pela rua? Muitas das vezes ele não quer nem o seu dinheiro, ele só quer ser reconhecido. Eles se acham invisíveis, né? Eu tive a grata satisfação de poder participar, quando eu morei em Manaus, de um grupo de sopão solidário. E era confeccionada a sopa, isso começava de 1h da tarde, a confecção da sopa ia até 6, confeccionava a sopa, reunia todo mundo, colocava nos carros e nos dirigíamos para uma praça central. Aquela praça tinha prostituta, bandido, drogado, morador de rua, sem teto, gente que não tinha o que comer em casa ia para lá pegar, gente que tinha dinheiro ia para lá pegar também. E na época estavam os venezuelanos fugindo da Venezuela e estavam concentrados ali. Como era muita gente, tinha uma organização e os homens ficavam responsáveis pela segurança. Enquanto uns estavam ali no trabalho pesado, os outros homens se espalhavam para manter a segurança ali das mulheres e das crianças que estavam lá. E, para minha grata satisfação, eu conversando com um venezuelano, ele falou: não quero açúcar. Eu quero agradecer por você ter conversado comigo, porque aqui eu estava me sentindo perdido, invisível, ninguém me notava. E você, em um mês que ele estava abandonado naquela praça, foi a primeira vez que alguém tinha chegado ao lado dele para conversar. Nos lembremos, empreguemos os nossos recursos financeiros ao progresso da sociedade em prol do bem. Mas não é só o dinheiro por dinheiro. Vamos olhar por aquele irmão que está passando ao nosso lado e que muitas das vezes ele é rejeitado. Muitas das vezes ele precisa mais de uma palavra amiga. A fome dele é mais por afeto do que material. Bom, me estendi demais, vou passar os vídeos para continuar, terminar a palestra. Na hora da moto não aparece um para ajudar. Me ajuda aqui, mulher. Eu mesmo não vou borrar minhas unhas.
Não precisa se preocupar com isso. Para onde está indo, você não vai precisar. Isso é uma palhaçada. Que hospedagem é essa? O que eu falo aqui para demitir ele? Sinto muito, mas daqui para frente você segue sozinho. Você sabe o que eu sou. O tanto que eu trabalhei, eu possui tudo que eu tenho. Dinheiro, fama, riqueza. Eu deixei de viajar, me dediquei de famílias e amigos. Deixei de viver. Agora você diz para mim. Pagar logo alguma coisa para ele. Não sei o que é isso que ele quer. Toda vez é isso. Eu não sou da cabeça que eu dei uma chave em você ainda, viu? Ó, vamos sair aqui, meu filho. Aqui não importa o quanto você tem, nem se ninguém você for. Que é isso, não é? Olha o meu carro ali, eu tenho 1 milhão de seguidores. Quer saber? Fica com isso aí pra tu. Não tem um banco, não tem mais. Eu quero a suíte principal, tá? Diferente dela, eu sou famosa. Meu toque, minha coleguinha. Se depender de mim, essa beleza aqui nunca acaba. Você não vai precisar dessa vaidade. Cala a boca. Uma roupa meu aqui, eu te cancelo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar para o nosso progresso moral. Deixemos as nossas vicissitudes, orgulho, vaidade, egoísmo, materialismo. Às vezes a pessoa ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. E o que nos enriquece, o que nos dá a sensação de riqueza, não se iluda. Não é o dinheiro, não é a casa, não é o barco, não é o carro, não é o apartamento. O que nos dá a sensação de riqueza é quando você entra naquele lugar e você sente que aquele lugar é seu. Não porque você comprou, mas porque você conquistou. E aquelas pessoas são com você. Saiamos daqui hoje com a reflexão sobre o bom uso do poder financeiro da qual disponibilizamos, seja ela qual for. Lembremos-nos de nossos irmãos que encontram-se em condições menos favorecidas do que as nossas. Lembremos-nos dos ensinamentos de Cristo e da nossa responsabilidade para a geração de uma sociedade fraterna. Deixemos nossas vicissitudes, vaidade, egoísmo, orgulho, o apego material. Lembre-se, o que importa para a eternidade é o aperfeiçoamento moral. Obrigado. Bom, como sempre diz nossa irmã Fátima, né? Sempre na quinta-feira a gente tem uma aula aqui na casa e hoje tivemos com o nosso irmão o Érico, né? E ele falando e eu me anotando algumas coisas, principalmente no primeiro filme que passou, né? A valorização que a gente tem que dar àquelas pessoas que estão junto de nós, principalmente aquelas que estão mais próximas nossas, que são os nossos familiares, né? Pai, mãe, irmão, enfim, os mais próximos, porque nenhum de nós está num lar que não era o que era para nós estarmos. A gente está no lar que a gente merece, estamos convivendo com aquelas pessoas para nos melhorarmos, para crescermos. Então não é por um acaso que você está naquele lar. Diz, meu Deus, eu queria ter o pai de fulano porque faz isso e isso. Não. Você está com o pai, com a mãe, que você precisa realmente, naquele seu período de vindo aqui nesse plano. Eu, essa semana, estava escutando uma entrevista de um amigo nosso, muito conhecido aqui na Sociedade de Garanhuns, e eu estava ouvindo a entrevista dele, e ele dizendo da gratidão que ele tinha com as pessoas que ele conviveu lá, acho que foi em São Paulo, e ele dizendo o nome de uma pessoa,
Então é isso, a valorização daquelas pessoas que convivem conosco. E muitas vezes, só porque você galga um degrau a mais do que aquela outra, você vai esquecer. Então, a palavra, como o nosso irmão Hélio falou, gratidão, tem que ser, assim, realmente vivida por nós. Porque, como ele mesmo colocou aí, gratidão a tudo. Devemos ser gratos a tudo que temos. Hoje, meu Hélio, exatamente, hoje mesmo eu tinha ido fazer a feira com meu marido. E eu sou muito tola para chorar. Eu sou uma pessoa, qualquer coisinha eu choro. Besteira, às vezes eu choro. E toda vez que a gente sai do supermercado, aí eu digo, muito obrigada, meu Deus. Agradecendo a oportunidade da gente ter ido no mercado, ter comprado o que a gente realmente necessitava. E quando pessoas que gostariam de estar, a gente reclama, se a gente está com uma dor no pé, a gente reclama porque não tem uma roupa, não tem um sapato. A gente reclama de barriga cheia, eu posso dizer assim, né? E a gente tem que ser grato por tudo que nós temos, como ele falou, por tudo. Até pela dor, né, Léo? Até pelas dificuldades nós temos que agradecer a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo? Muito obrigada, Léo, por ter trazido para nós esses momentos de reflexão, né? E com certeza a gente hoje saiu mais fortalecido e com aquela disposição de procurar, de alguma forma ou de outra, ajudar o nosso semelhante. Porque a gente está aqui, a doutrina espírita, ela prega fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que trabalhar essa nossa empatia com o nosso irmão, né? Para a gente poder abraçar e seguir juntos, e não deixar ele lá atrás e achar que nós somos melhores, como foi aquele do primeiro lugar, né? Naquela caminhada, ele se achou querendo aplausos para ele, mas o aplauso veio do outro, que abraçou o irmão e seguiu com ele. Para mim, o vitorioso foi justamente ele. Né? Você pode até dar dinheiro, mas você está disposto a apertar a mão do mendigo? Não é só dinheiro. Na escola que meu pai fundou aqui em Garanhuns, meu pai era, eu acho que muita gente conhece, seu Juquinha. E meu pai fundou a escola de Zé de Menezes. E quando meu pai morreu, eu saí daqui do Joana, porque eu sou uma das fundadoras, mas fui ajudá-la na escola. E a gente fazia um trabalho no saco de sopa. E a gente, quando foi no final de ano, entregando cestas básicas lá, e a gente tinha cadastrado tipo 90 famílias e a gente tinha 90 cestas básicas para entregar. Só que apareceu mais uns 10 ou 15 e a gente não tinha a cesta básica mais para dar àqueles. E a gente vinha durante a semana pregando o Evangelho de Jesus. Eu sei que quando a gente fala de Jesus, para quem está de barriga cheia, é muito fácil. Mas para quem está com fome, se torna às vezes difícil. Mas a gente viu o efeito. Porque naquele momento em que eu me disse, e agora? Eu disse, Senhor Deus. Aí as pessoas, aquelas senhoras que foram levar, elas voltaram e abriram as suas cestas e diziam, Dona Ruth, tira um macarrão aqui, a outra, tira um feijão, e nós formamos a quantidade daquelas pessoas que não eram cadastradas e elas saíram todas com os amigos. Então é isso, que a gente, eu me emociono sempre quando eu falo nisso, porque a gente vê que a gente, quando segue o Evangelho do Cristo, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Então é isso que o Hélio trouxe para nós hoje. Que independente de classe social, não é necessário você ter o poder do dinheiro para comprar, mas quando você tirou aquele orgulho e tem aquela empatia, você é grandioso, porque você entendeu realmente o que o Cristo quer que cada um de nós faça nesse período que estamos aqui, para que a gente está semeando coisa boa para lá na frente, né, a gente poder ter uma colheita. A vida é feita de quê? De escolha, né? Então que a gente possa escolher realmente coisas boas para que a nossa colheita seja bem produtiva, né? Que
Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, viu, pelas palavras suas hoje, porque com certeza a gente aprendeu um bocado hoje. E como é costume da nossa casa, nas quintas-feiras a gente faz o sorteio de um veículo. Eu costumo dizer que um livro é um veículo. Então, hoje, não sei quantos grupos, aqui está anotado 37 pessoas. Alguém deixou de assinar para ganhar o veículo da noite? Todos assinaram, que beleza, né? Já estão realmente sabendo que vão ganhar um veículo, né? Que coisa boa, né? Então, nós temos 37. Você mistura isso e não deve uma para gente. Jurandir foi Albuquerque, foi o sorteado. Quer que passe? Também ele tem uma verdadeira livraria, uma enciclopédia. Não, enciclopédia não. Uma biblioteca em casa de tanto livro. Rafaela Maria de Araújo Valença. Olha, Rafaela, que coisa boa, hein? Parabéns. Temas da vida e da morte. Irmã da Filomena. Parabéns, viu? Deus abençoe. Com certeza mesmo. Então, gente, com certeza estamos mais felizes. Eu estou vendo sorrisos nos lábios de muitas pessoas que estavam mais trancadas e agora estão mais libertos, né? Não é? Hã? Se não fosse o calor, eita. Devia ter ligado mais aquele lado, né, também. Mas é assim mesmo. Eu vou pedir para a nossa irmã Camila, porque ele diz assim, que a gente fica procurando aqui, ó. Não estava em branco, né? Mas eu digo, vai aparecer um cristão ali para eu chamar. Aí foi você o da vez. Vou fazer o quê? A prece final. Finalmente a tia! No susto. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Te agradecemos, Jesus, por mais essa noite. Reunidos em teu nome. Para educar esse espírito nosso ainda tão imperfeito. Que ainda busca tanto por paixões que fazem a nossa mente ficar presa na terra. Mas te agradecemos, Jesus, por tua oportunidade, pela tua confiança e por tua luz. E assim como fizeste com os teus discípulos, o Senhor nunca desiste da gente. Obrigado pelo recomeçar de cada dia. Obrigado pelo respirar. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Cada um sabe o motivo de estar aqui hoje. Cada criança, cada pai, cada adulto. Obrigado, Deus, por esse banquete de amor que o Senhor deposita na cara de nós íntimos. Que a tua bondade, a tua luz e as tuas bênçãos estejam sempre rodeando a nossa vida. Que assim seja. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria Santíssima, e pedimos a permissão à nossa querida mentora, Joana Dias, para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos da noite. Que assim seja.